Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Sistema Solar. E hoje a gente vai continuar aqui o nosso papo sobre os planetas. Começamos então pelos planetas, depois nós vamos falar sobre os planetas anões, depois nós vamos falar sobre os cinturões que temos no nosso Sistema Solar, cometas, depois falaremos de asteroides, falaremos de tanta coisa, mas de tanta coisa que estamos quase chegando na reta final dos planetas. Hoje nós vamos falar de Urano, dos 4 planetas gasosos, nós vamos falar desse que é o penúltimo, ou melhor, que seria o primeiro gigante congelado. Então eu já vou explicar direitinho essa divisão entre por que temos 4 gasosos, mas falamos de 2 gigantes congelados, e aí por aí vai. Hoje vai ter papo, hoje vai ter bastante coisa pra gente conversar sobre esse planeta que, olha só, temos pouquíssima informação perto dos outros, mas já é muita coisa. Deixa eu falar aqui, boa noite para Astromagnetar, boa noite, Apolo Ciência, boa noite, seja bem-vindo. Vamos chamando a galera, vamos juntando todo mundo pra gente falar de Urano hoje. Boa noite, chegou cedo hoje, né, Otávio? Chegou cedo, que bom, assim a gente pode bater esse papo junto até o final. Quem tá aqui também, Gisele, Carla, olá, boa noite. Vamos chegando. Hoje, galera, eu brinco, eu digo que tem certos planetas, quando a gente vai fazer a live, vai bater esse papo, tem certos planetas que a gente fala assim, eu precisava de 10 mil horas para discorrer sobre as principais características. Urano, surpreendentemente, é um desses também. A gente tem pouca informação, como eu disse, assim, dadas as circunstâncias, é informação pra caramba, mas é tanta coisa pra gente descobrir ainda que a gente vai falar muito sobre modelos computacionais, sobre teorias e hipóteses de astrônomos e cientistas planetários diferentes. Vai ser muito legal. Deixa eu acender aqui uma luzinha que eu acho que tá bem fraca aqui a iluminação, né? Acho que agora deu uma melhorada. O que vocês acham aí? Depois vocês me dão um toque. Bom, galera, antes de mais nada, vou dar aqui uma boa noite também. Ai, olha só, o pessoal tá chegando, olha lá, vai entrando, gente. Daqui a pouco eu falo o nominho de todo mundo. Na live passada, a gente se empolgou tanto que eu falei que eu ia dar as referências e acabou que eu não consegui dar as referências corretamente no final, porque eu falei, nossa, falta 30 segundos e eu tava começando a falar das fontes de pesquisa. Gente, quando a gente vai pesquisar para fazer alguma postagem ou algum vídeo ou a divulgação científica sobre o sistema solar, não é tão difícil assim você achar uma vasta fonte de pesquisa. Porém, eu sempre faço um porém. Vá direto nas fontes de onde esses outros sites e outros vídeos no YouTube bebem, tá bom? E eu vou passar algumas fontes para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu falar aqui com vocês, então, sobre algumas fontes. E vão aí me falando, gente, se a live se o som tá legal, a iluminação tá legal, se tá travando. Vamos lá. Bom, vou passar aqui para vocês alguns vídeos do YouTube que são muito importantes e muito cheios de informação, tá? Cheios de informação nessa área de ciência planetária, tá bom, gente? Então, boa noite, mamãe chegando, Ana Maria, boa noite. Então, alguns vídeos que são, assim, emblemáticos. Vou falar aqui para vocês. O primeiro deles, que foi o que eu falei na live passada, é o tal do Crash Course Astronomy. Gente, esse site, esse canal no YouTube, Crash Course Astronomy, é fantástico, porque você tem uma playlist de astronomia desde o básico até os conceitos mais complicados de astrofísica. Então, caso você queira ir passo a passo
sobre astronomia, vai lá no YouTube, Crash Course Astronomy. Esse de Urano, ele tá junto com Netuno, então é o Crash Course Astronomy número 19, tá bom? Vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo. E como eu digo sempre, galera, o inglês nessa hora pega, tá bom? A gente tem muita fonte na internet, em português também, fonte de qualidade, claro, mas as fontes de qualidade que todo mundo vai lá beber estão em inglês. Nada que um bom Google Tradutor não resolva e tudo bem, tá? Mas os vídeos do YouTube, eles são legendados, mas com aquela legenda automática, né? Então é no idioma do vídeo, mas você pode ir lendo e tentar tirar aí algumas ideias. Deixa eu falar uma boa noite aqui para Mariana, boa noite. Sérvulo Rocha, papai, boa noite. Eu vi que a sister entrou aí também, Silvia, boa noite. Então, para quem chegou agora, estamos falando de Urano. Não começamos ainda, vamos começar a falar de Urano. Primeiro, eu estou dando fontes de pesquisa, que o pessoal sempre me pergunta, que vídeo que eu posso assistir, qual o lugar que eu posso buscar essa informação. Então, começando aqui e falando desse Crash Course, gente, por que ele é uma referência? Ele é patrocinado pela PBS, e quem lê bastante ou vê muita coisa de astronomia, astrofísica, física, química, PBS é um farol pra gente, então vale muito a pena. Aí então, né, já quem não manja de inglês fica complicado. Exato. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente caso o nosso inglês seja meia boca. Temos tradutores de som mesmo, de voz, então você consegue pegar um áudio e traduzir. Tudo bem, mas vale muito a pena o esforço de aprender o inglês. Nem que seja aquele inglês instrumental, inglês que você vai usar para astronomia. Então, as coisas básicas da astronomia ali que você tem que estar sempre ligado, tá bom? Eu vou levantar essa bandeira sempre porque, além de trabalhar com ciência, eu também sou professora de inglês, então eu acabo levando essa bandeira pra frente. Não adianta, a carreira que você escolher na vida tem que ter no seu cinto de utilidades o tal do idioma, né, gente? Não tem mais por onde ir. Já não tinha. Agora, a gente nem precisa mais falar sobre isso porque já é do cinto de utilidades da formação de qualquer profissional, né? Falar aqui boa noite para Ju entrou, Tayane entrou, boa noite, Guido, boa noite. Então, mais uma referência. Ai, saudade de você, Ju. Poxa vida, esses alunos que ficam aparecendo aqui, deixando a gente com o coração apertadinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Outra referência que eu quero passar para vocês de vídeo é um também que eu falei na live passada de Saturno, que chama assim, ó, A Travel's Guide to the Planets. A Travel Guides to the Planet é uma série que passa por todos os planetas como se você fosse um turista interplanetário. Então ele vai falando como se você fosse se aproximando e fosse o que você tá vendo até você entrar no planeta. Então é um estudo bem legal. E essa série de vídeos, ela parte dos dados das sondas, tá? Então você vai ter principalmente muita informação sobre a astronáutica. É muito legal, tá bom? Sobre os programas espaciais. E hoje, para falar de Urano, nós vamos falar muito da Voyager 2. Então, quem gosta e quem estava ali ligadinho lá no final da década de 80, vai se lembrar da Voyager 2, tá bom? Outro que eu quero passar para vocês é um vídeo que chama assim, ó, How the Universe Works, esse também de Urano e Netuno, Rise of the Ice Giants. Está no canal History and Cosmos. Esse canal também já recomendei para vocês, History and Cosmos. Tudo sobre astronomia e a história da astronomia você vai encontrar nesse canal, tá bom? Agora, quais são as fontes de leitura? As fontes de leitura, em primeiro lugar, entrem sempre no site da NASA primeiro. Por quê? A NASA, ela é uma
ótima comunicadora, ok? Então, você que está chegando para pegar a sua informação de primeira, é sempre bom pegar com alguém que sabe comunicar as informações, tá? Não mergulha direto num paper de astrofísica, porque você vai ter tanta coisa ali que você não vai saber peneirar. Então entra no site da NASA, a gente está aqui falando de sistema solar, tá? Então a melhor coisa é você já clicar ali no Solar System. Também dá para traduzir o site, tá? Sem problemas. E aí você vai se aprofundando, porque a NASA vai colocando hiperlinks em cima de hiperlinks e você vai entrando, inclusive em páginas, por exemplo, da Voyager, onde você consegue a maioria das informações sobre os planetas gasosos, tá? Então, a NASA é sim uma boa fonte. E aí você vai apurando, tá? Em português, a gente tem o site da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos o site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é maravilhoso em astrofísica. Então é só entrar lá e acessar, tá? Bota no Google lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, astronomia, tá? Vocês vão achar bastante coisa. Então, assim, eu sempre recomendo que em português entrem nos sites das universidades que tem essa comunicação, tá? E outra coisa que me perguntaram essa semana é o curso da Univesp, tá? Que é gratuito, de astrofísica, com o professor João Steiner. Galera, quem conhece um pouquinho da academia de astronomia no Brasil, sabe quem é o professor João Steiner. O cara é uma sumidade em estudos de estrelas, núcleos estelares. Então, e toda a aula dele, o programa de astronomia para iniciantes, né, o 1 e o 2, está gratuito no YouTube, tá? Então entra lá, ele faz todo um panorama, inclusive isso que a gente está falando aqui de sistema solar, ele dá esse panorama também, vale muito a pena. Deixa eu falar um oi aqui, astronauta urbano, Rogério, boa noite, Dani, Planeta Inusitado, boa noite, Policiência, boa noite. Galera, vai me dando oi, vai me mandando perguntas, porque eu vou aqui, ó, discorrendo sobre fontes. Para fechar sobre fontes, me perguntam muito sobre a tal da Wikipédia. Galera, não é crime. Não é crime você ir buscar na Wikipédia a sua informação, mas Wikipédia não é fonte para ser citada, tá bom? Você entra na Wikipédia, lê o que você precisa. Olá, Matheus, boa noite. Vê o que você precisa. Do lado do parágrafo que você está lendo, vai ter um colchete com um número dentro. Você clica nesse número, você vai direto para a origem daquela informação. Que é um livro, é um site, é um paper, é uma publicação numa revista científica. E aí você vai para esse lugar e é dali que você vai pegar a informação mais confiável, tá? Então, o pessoal fala assim, nossa, você pegou essa informação na Wikipédia? Não, eu comecei ali e eu fui buscar da onde era essa fonte. Aí você vai ler o paper, tá? Aí você vai ler exatamente da onde veio. E por favor, galera, não citem Wikipédia nas suas postagens, nem nos seus TCCs, por favor. Vai direto naquele colchetes ali que você vai ter o número de onde está a publicação original, e é ela quem você deve citar. Larissa, Clube de Astronomia Vega, boa noite. Galera, deixa eu aproveitar aqui, que tá aqui a Larissa, que tá aqui a Dani do Planeta Inusitado, que tá o Rogério do Astronauta Urbano, para falar que hoje lançamos, junto com a Mariana, astrofotógrafa do Supraluna, o nosso podcast sobre mulheres incríveis. E hoje começamos falando sobre Ada Lovelace. Então vai lá no Spotify, procura Mulheres de Vênus, que é o nome do nosso podcast. E hoje o episódio que saiu é Ada Lovelace. Quiser conhecer mais sobre essa brilhante mulher de vida curta, mas intensa, programadora, a filha, né, de Lord Byron, poderia ser o quê, meu Deus do céu? Uma matemática de mão cheia. Então, ouçam lá o nosso podcast. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém aqui, acho que o Matheus estava falando, né, Matheus? Você acha que cientistas da computação podem ajudar nas outras áreas da ciência usando a tecnologia? Com
toda certeza, Matheus. Se não fosse esta área do conhecimento, a astronomia provavelmente ficaria só no campo observacional. E o que a gente vai falar sobre Urano hoje depende brilhantemente das áreas de computação. Porque para entender muitos aspectos de Urano, nós precisamos de modelagem computacional. Muito disso. Então, se a gente fosse depender só dos dados observacionais, a gente ia estar na idade da pedra em relação a Urano e Netuno, quando a gente for ver isso sábado que vem. Então, Matheus, com toda certeza, essa é tua área, Matheus? Que maravilha! Se for, estamos precisando demais. Então, vamos lá. Podemos começar, galera? Já tem uma galera aqui. Vamos falar aqui sobre Urano e Nicolinha, boa noite! Nossa, eu ia começar via Nicolinha, boa noite! Nossa parceira, astrônoma mirim da UPC. Em breve teremos projetinhos juntos. É isso aí. Vamos lá, gente. Começando a falar de Urano, então. Eu brinco, eu digo porque assim, ó, 10 minutos, a gente não sabe de nada. Tchau. Mas não é bem assim. Vamos começar, então, dizendo que Urano é o primeiro planeta que foi descoberto através de observação telescópica, tá? Então, os outros planetas até então, até Saturno, são vistos a olho nu, né? Você olha lá para fora, por mais que você tenha ali uma poluição luminosa, você consegue ver Júpiter, Saturno, como aquele pontinho extremamente brilhante no céu. Vemos Júpiter, vemos Saturno, vemos Vênus, vemos Marte, vemos Mercúrio, muito raramente, mas é visível a olho nu. Já falando de Urano, você precisa ter condições de céu assim, utópicas. É possível, mas tem que estar num lugar extremamente limpo, com um céu limpo, com condições meteorológicas favoráveis, sem poluição luminosa, enfim, tem que estar tudo tão perfeito para que você possa ver Urano a olho nu, que se você conseguir, você vai ver uma manchinha bem longe, tá? Então a gente meio que não considera-se mesmo que é visto apenas de telescópio, e foi desta forma que esse planeta foi descoberto como planeta, porque já existiam registros naquele ponto do céu de uma estrela, tá bom? E aí, o nosso querido William Herschel, e a gente fala dele demais quando a gente está dizendo dos planetas gasosos, tá bom? William Herschel, em 1781, botou ali a sua lunetinha naquele lugar, e o que é que ele viu? Na ideia dele, a princípio, ele chamou aquilo de estrela. Nossa, descobri uma estrela nova nessa região do céu. Ok. Outras observações durante o ano, de outras noites, ele foi percebendo que aquela estrela se movia, né? Como a gente sabe, as tais estrelas errantes, os planetas. Então ele disse, puxa, eu acho que isso... Ele falou logo que isso era um planeta? Não. Ele disse, eu acho que isso é um cometa. Então Herschel ficou ali entre uma estrela, depois é um planeta, e estrela é um cometa. 2 anos depois, outro astrônomo chamado Johann Bode falou, não, peraí, olha quanta informação a gente tem, olha quanta mudança de posição a gente tem registrada. Isto aqui é um planeta. Bom, enfim, 2 anos depois da descoberta de Herschel, Johann Bode bateu o martelo e disse, isto aqui é um planeta. Deixa eu dar um boa noite aqui, Lúcia Cardini, boa noite. Enfim, Quântica, boa noite também. Gente, vão mandando aí perguntas, conforme eu consigo aí olhar, eu respondo para vocês. Bom, o lance é que Herschel queria fazer, assim, ele queria puxar um pouquinho o saco do chefe dele,
o rei George, e aí ele disse, vou nomear então este planeta, né, como o nome de Georgius Sidus, que seria a estrela de George. Aí não pegou muito bem, o pessoal não curtiu, quer dizer, todos os planetas com o nome de deus romano, e aí o planeta que ele descobriu ia ter nome de rei, Georgius. Aí não, aí até o próprio Johann Bode falou, não, vamos continuar com a nossa constância e chamar de um deus romano. E aí decidiu se chamar aquele planeta recém-descoberto de Urano. Urano, na mitologia romana, é o deus dos céus. Ele é pai de Cronos, pai de Zeus. Então vamos lá, Cronos, na mitologia grega, na mitologia romana, é chamado de Saturno. E Zeus, na mitologia grega, na mitologia romana, é chamado de Júpiter. Tá bom? Então, Urano, deus dos céus, é pai de Saturno e Júpiter. Então essa é a historinha da descoberta de Urano e do nome dado, ok? Agora, o que a gente realmente quer saber sobre Urano? Eu quero que vocês me digam qual é a característica mais forte deste planeta gasoso. Mandem aí pra mim, galera. O que é que vocês acham que é a característica? Cada planeta tem o seu chamariz, né? E aí eu quero saber de vocês. Ah, Jaquita chegou, boa noite. Boa noite. Stephanie, boa noite também. Muito bem, muito bem. Eu adoro o seu nick, mas eu não consigo falar ele toda vez. Monodiglicerídeos, ácidos graxos. Exatamente. Ele está, o que a gente chama de deitado. Sim, o eixo dele, todos os planetas, nós temos todos os planetas não, hein, gente? A maioria dos planetas, nós temos esta posição aqui, um pouco do eixo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, ou extremamente a 0 graus, ou como Vênus, 180 graus. Com Urano, nós temos ele deitado a 97 graus, tá bom, galera? 97 graus. É duro, né? Tá azul num fundo azul. Deixa eu ver se eu pego aqui um papel branco aqui para vocês. E aí a gente faz um fundinho aqui pra... Beleza, aqui, ó. Então vamos lá. Agora melhorou, né? Ele tá assim, ó. 97 graus de inclinação, tá? Não chega a ser 90 deitado, ele tá mais ainda. Ele passa um pouquinho dessa daí. Então ele é tombadinho, coitadinho. Ele é tombado. E aí, gente, que a gente começa a dizer sobre. Temos teorias de que, tá bom? E temos que enaltecer cada vez mais os modelos computacionais, porque é através desta modelagem que a gente pode ir mais para um lado ou mais para o outro das teorias planetárias, tá bom? Então, vamos lá. Existem duas opções de caminho que a gente pode seguir para explicar esse eixo deitado dele. A primeira, que seria mais... não seria mais aceita, tá? Mas é a mais cheia de evidências, que seria o tal do choque, tá bom? Bateu, caiu. Mas vamos explicar isso daí. Já falamos muitas vezes nas nossas lives sobre um período há 4 bilhões de anos atrás no nosso sistema planetário chamado período do grande bombardeamento. Então, neste período, era pedra caindo de tudo quanto era lado nos céus dos planetas, tá bom? Chovia mesmo colisões. Colisões grandes, colisões pequenas, colisões que tiravam peças do jogo, outras que levavam para cá e levavam para lá, mas continuavam no sistema solar, enfim. Uma dessas colisões
e que os cientistas planetários, eles não definem como colisão única, eles dizem que é como se fosse um golpe de boxe, sabe? Que você leva um depois o outro. É basicamente isso. Você teve uma colisão, ó, imagina aqui então a gente tem o planeta no seu eixo, que seria o eixo padrão do sistema solar. Então a primeira ideia é que houve uma colisão no sul, no polo sul do planeta. Então você teve uma colisão que fez o planeta dar, ó, vou fazer aqui, ó, tá? Teve uma colisão que fez o planeta dar essa viradinha e depois nós tivemos outra colisão por cima que fez isso aqui, tá? Que não foi em uma colisão só. E por quê? Temos algumas evidências, tá? Os anéis, sim, Urano, como todo planeta gasoso, tem sim um sistema de anéis, tá? Nós já vamos falar sobre eles, que eles são muito interessantes. Então você tem os anéis. Os anéis, eles acompanham essa virada. Então os anéis que ficam no equador do planeta viraram junto. Se você tivesse uma única colisão que tivesse virado 90 graus o planeta, os anéis teriam se despedaçado para tudo quanto foi lado. Então ele precisaria de pequenas colisões para que todo o sistema fosse junto e não se despedaçar por aí. Inclusive os satélites naturais, as luas de Urano foram junto no sistema. Se você tivesse uma colisão muito forte, que precisaria de uma colisão extremamente forte para você virar o eixo do planeta assim, todo o sistema teria sido prejudicado, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Peraí, que eu acho que... o Jefferson entrou aí. Boa noite, Jefferson. Não te vi, mas eu acho que você... Para mim foi na criação do próprio planeta, seu núcleo foi criado longe da força gravitacional do Sol. Temos aí umas teorias interessantes sobre a criação de Urano, tá? Na verdade, assim, os planetas gasosos, eles foram criados, eles se criam muito mais rápido do que os rochosos, tá? Porque eles começam a amalgamar matéria e essa matéria começa gravitacionalmente a puxar o gás ao redor. E ele começa a crescer muito mais rápido do que os planetas do interior do sistema solar que estão amalgamando materiais pesados. Ali demora muito mais para criar. Então primeiro você cria os planetas fora, os planetas mais afastados. E o que acontece? Sim, eles foram criados mais próximo da estrela do que é hoje, tá? Mas numa região de também pouco movimento ali de metais pesados. Então eles vão amalgamando matéria e gás até encherem esse tamanho, até não conseguirem mais suportar isso, e eles vão ficando à deriva, eles vão começando a sair daquele centro, né? Então, aparentemente, essa colisão acontece nessa movimentação, não na parte interna, mas nessa movimentação. E temos destroços disso, chamado cinturão de Kuiper. Depois você vê quanta coisa sobre a criação de um planetinha que a gente fala, a gente não sabe nada. A gente pode, esse fio pode ser desenrolado. Pensa que o cinturão de Kuiper, que é aquilo que fica ali depois de Netuno, para quem não conhece, né? É um cinturão de destroços. Pensa como se fosse desculpa a analogia um pouco assim forte, mas pensa como se fosse uma parede espirrada de sangue depois de um crime, sabe? É isso, tá? O cinturão de Kuiper, ele guarda muita matéria dessas colisões dos planetas gasosos saindo desse centro planetário, desse centro da estrela e indo mais para a parte de fora, tá? Vamos ver aqui o que o povo tá falando. Apanhou que nem menino travesso, pode crer. Pera aí, galera, que o chat dá uma viajada aqui, hein? Olha só. É mentira da NASA, tudo é mentira da NASA. Urano meio que pegou no sono e dormiu, caiu. É isso aí. Mas então, olha só. Então essa é uma das teorias que é então de dois
duas colisões, uma pelo sul e a outra pelo norte, tá bom? E aí você tem Urano nesta posição. Outra teoria, ela é menos discutida, mas tem muitas evidências também, que é esta caidinha de Urano tem a ver com a atração, a interação gravitacional de Júpiter, Saturno e posteriormente Netuno. Bom, na formação planetária, como eu estava falando antes, os gasosos, eles são formados primeiro porque eles têm uma velocidade maior de amalgamar coisas, e aí esses 4 gasosos formados, e vou falar de talvez um quinto, mas cuidado com isso, tá bom, gente? Esse quinto planeta gasoso, ele faz sentido nos modelos computacionais, tá bom? Embora a gente não tenha a menor evidência disso, mas se não fosse isso, esse modelo que eu vou falar para vocês teria destruído a Terra, tá? Então espera aí que eu já chego nesse quinto planeta gasoso. Então esses 4 planetas gasosos, eles estavam em perfeita harmonia orbital, tá bom? Indo cada vez mais para fora, abrindo cada vez mais, esticando cada vez mais a sua elipse, tá bom? A sua órbita. O que acontece é que em algum momento Júpiter e Saturno esticaram tanto a sua elipse, abriram tanto a excentricidade, que houve um desequilíbrio gravitacional com os outros corpos que estavam depois de Saturno. Puxando dessa forma, você teve, olha só, segundo os modelos computacionais, Netuno e Urano estavam em posições trocadas, tá bom? Então, Urano seria o que a gente conheceria hoje como 8º planeta, tá bom? Então, travou aí, Dani? Travou? Ah, essa internet, galera, tá fogo, né? Tá fogo. Quando destravar, aí vocês me dão um toque, que aí eu repito a informação se vocês não conseguiram pegar. Bom, então é o seguinte, Netuno estava trocado com Urano, tá? Pela interação gravitacional de Saturno e Júpiter nessa esticada de órbita, você teve o tal do planetinha Urano, que seria lá o 8º, sendo arrastado para dentro do sistema, tá bom? Então isso é uma outra visão, isso é uma outra teoria, de que você teve uma puxada desses 2 grandes gigantes gasosos, fazendo com que Urano viesse para frente de Netuno, tá? E Netuno fosse se afastando. E o que acontece, mais uma vez falando do cinturão de Kuiper, é que Netuno foi arrastando tudo que tinha em sentido ao cinturão de Kuiper, tá? Então, olha só como você tem 2 teorias que explicam esse tombamento do planeta, e que você tem as 2 teorias têm evidências de que poderia ter sido desta forma. E por que eu estava falando do 5º planeta gasoso? Nos modelos computacionais, nessa teoria de que houve um arraste, dessa troca de órbitas, se não tiver esse desequilíbrio gravitacional entre Júpiter e Saturno, se não tivesse um outro planeta ali passando por Júpiter, ali assim, ó, rentezinho, ele teria arrastado Marte e Terra com ele. Teria arrastado junto. Então, obviamente a colisão seria terrível. Então, como nós temos prova de que a Terra está aqui, nos modelos computacionais, se não tivesse um certo escudo, que seria da massa de um outro planeta gasoso,
a Terra teria sido puxada para esse canto também. E não foi, nós sabemos que não foi. Então, existe aí, né? Para quem conhece aquela cientista planetária, Michelle Toller, que trabalha, acho que também na NASA, né? Se não me engano. Ela estuda muito essa teoria, tá bom? Ela estuda bastante as evidências dessa teoria. E esse tal desse planeta gasoso poderia ter sido tanto lançado para fora do sistema solar, nesse efeito Stirling de Júpiter, como, olha só que maluquice, né? Você tem a rotação do sistema solar na galáxia, né? Você tem essa translação, desculpa, do sistema solar na galáxia. Este planeta, esse gasoso que pode ter sido ejetado, ele pode estar em outro canto da galáxia porque a gente andou e ele tá lá, né? Então é muito interessante, galera. Se vocês estudarem a formação dos planetas no sistema solar, vocês vão encontrar cada teoria bacana e não é loucura, tá bom? Não é tipo, cada maluco que vem aí com uma ideia, não, é com paper publicado, é com provas, é com modelos computacionais que comprovam essa dinâmica, tá bom? Aí então, para onde teria ido esse planeta, você tem essas duas ideias, ou ele foi estilingado, tá? Ou realmente nós fomos e ele retardou e ficou em outro ponto da galáxia. É muito, muito legal. Até quando a gente estuda exoplaneta, a gente entende aqueles rogue planets, né? Que são aqueles planetas desgarrados. Tem inúmeras publicações sobre isso, tá bom? Como que sabe que esse planeta era gasoso? Porque deveria ter uma certa rotação com uma certa massa. E os planetas rochosos, eles não têm a velocidade necessária para esse tipo de colisão, e eles precisariam ter uma massa desse jeito, que os rochosos não têm, tá bom? Os gasosos, eles têm esse amálgama de matéria muito mais rápida, então eles se formam planetas primeiro do que os rochosos. Os rochosos estariam ainda nessa fase de amalgamar núcleo para depois criar outras coisas, tá? Então deveria ser algo gasoso, pela magnitude dessa atração gravitacional, tá bom? Vamos lá, galera. Então vamos seguindo aqui. Continuamos falando aqui do eixo, né? Que outras coisas vocês imaginam que pode acontecer quando o eixo do planeta é deitado? O que o eixo de um planeta determina nele? Vai lá, galera. Quero opiniões. Quem já ouviu aqui todas as nossas lives sabe que toda vez que eu falo de eixo, eu tenho que estender para falar mais alguma coisa. O que é que define num planeta por causa do eixo? E aí? Falem as suas ideias. Tem várias coisas, tá, em Urano que o eixo define muita coisa. O campo magnético, a gravidade, olha as ideias aqui, hein, gente? Campo magnético, a gravidade. Bom, a gravidade, ela é única e exclusivamente definida pela massa, tá bom? Quanto maior a massa, maior a interação gravitacional. A magnetosfera, né? Então, o campo magnético. O campo magnético, ele pode ser definido a forma dele através, sim, do eixo rotacional, tá? A forma dele, mas não a existência dele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a magnetosfera de Urano por causa deste eixo. Para falar da magnetosfera, a gente tem que falar como a gente descobriu que Urano tem magnetosfera. Olha lá, o Otávio já falou, estações do ano. Era essa a resposta que eu estava imaginando. Então guarda aí, eu vou falar da magnetosfera, depois eu volto para falar estações do ano em Urano. Magnetosfera. Vamos voltar para onde a gente descobriu que tinha magnetosfera em Urano. Posto que, galera, as nossas informações sobre Urano são muito recentes, tá bom? Então, assim, o que a gente sabe de Urano vem
de Voyager 2, tá bom? Voyager 2, uma missão que saiu em 77 aqui da Terra e chegou em Urano em 86, tá bom? 9 anos depois, chegou em Urano. E eu vou falar um pouquinho, eu sei que a Jaquita tá aqui, eu vou abusar dela porque ela é a expert. Eu fiz uma vez um desenho aqui numa live que a gente estava falando sobre as missões Voyager, numa live da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então eu vou aproveitar o mesmo desenho para... É lindinha, gente, a Voyager é incrível. Eu vou aproveitar o mesmo desenho para explicar um pouquinho o que é de tão magnífico na missão Voyager e por que a gente tem que sugar todos os dados possíveis que ela trouxe. Então, olha só, deixa eu abrir aqui, que tem uns números tão encardidos que às vezes eu esqueço mesmo. Então, olha só, galera, esse aqui era o plano de órbita da Voyager. Ela saía, a Voyager 2, ela saía aqui da Terra, tá, em 77, aí ela aproveitava, passava em Júpiter, Saturno, pegava Urano, Netuno e seguia o seu caminho, tá bom? E como isso é possível? Olha, essas foram as datas, tá bom? 77, ela sai da Terra, 79, ela chega em Júpiter, 81, Saturno, 86 em Urano e 89 em Netuno, tá bom? Então esse aqui é o esquema. E olha que magnífico! Esse esquema aqui só é possível a cada 176 anos. A cada 176 anos você tem este alinhamento aqui, que é possível você estilingar a sonda para fazer o voo nesses gasosos, tá bom? Então, essa missão, ela ou saía agora ou não saía, né? Imagina a cabeça desses caras da astronáutica fazendo uma missão que só poderia ser repetida daqui 176 anos. E foi um sucesso, um sucesso. Então a Voyager passa por esses 4 gasosos. E em 86, como eu mostrei para vocês, chegou lá em Urano. E aí é o seguinte, falando da magnetosfera, depois eu falo de outras coisas, vamos para a magnetosfera. A Voyager, quando ela passa por Urano, e lembrando que nenhuma sonda até hoje orbitou Urano, nenhuma. Nós simplesmente tivemos a Voyager 2 que fez um flyby, quer dizer, ela só passou a caminho de Netuno. Então, era aquela chance só, não ia orbitar. Então ela passa por Urano e ela não registra nenhum magnetismo. Ela não registra. Quando ela passou por Júpiter, nossa, gritava as ondas que captavam lá o campo magnético. Quando passou por Saturno, gritavam. Quando passou por Urano, um silêncio total, a ponto de dizermos que não tinha campo magnético. Não tinha. Depois, descobrimos que, sim, tem, e fortíssimo, só que por causa da inclinação do polo geográfico, então o polo norte está inclinado assim, eu vou ter que colocar, né, gente, a coisinha branca aqui, senão não vai dar. Então, por causa da inclinação do polo assim, o polo magnético, ele está de uma forma que quando o planeta rotaciona, ele forma uma espiral, ele vai assim, daqui do polo norte, ele vai subindo, e, por exemplo, o polo norte estar voltado para o Sol, o vento solar, ele joga esse magnetismo como se fosse uma cauda, né? Só que a Voyager passou assim, ó, fez isso aqui, a Voyager estava do outro lado. Ela não pegou esse campo. Então sai daqui e vai assim. E aí depois se espalha.
é o campo magnético mais bizarro dos planetas do sistema solar, tá bom? Ele vai em espiral. E tem outra coisa, o polo magnético não está no polo geográfico. Ele está, inclusive, olha só, pior ainda, ele está derivado aqui, ó, 60 graus do polo geográfico. Então ele ainda está aqui embaixo. Não está nem aqui, ele está aqui, tá? Então quando o planeta gira, ele vai criando essa espiral, que a Voyager 2 não captou, tá? Então, a princípio não tinha, mas tem sim. E a gente sabe que o polo magnético, ele é formado de alguns jeitos, tá? Nos rochosos, você tem aquele efeito dínamo do núcleo rochoso, de ferro e níquel, e com o movimento de convecção do manto, né, daquele aquecimento do manto, você cria o efeito de dínamo, que aí a gente tem o magnetismo. Em Urano, como eu sempre vou dizer a respeito dos gasosos, tá bom? O núcleo rochoso é uma hipótese, tá bom? Seja Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno. A gente está falando sobre uma possível existência de um núcleo rochoso, tá? Assumindo que o primeiro amálgama foi de material pesado e depois de gás. Mas a magnetosfera, quer dizer, o magnetismo do planeta, ele não é formado então nesse núcleo, ele poderia ser formado no manto, tá? O manto dos planetas gasosos tem essa característica de ser hidrogênio líquido, extremamente eletrificado, elétrico ali, né? Com amônia congelada. Galera, isso daí, para criar o efeito dínamo quando o planeta rotaciona, é perfeita, é a receita perfeita, tá? Então os gasosos, a criação da magnetosfera fica muito mais a cargo do manto, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal tá dizendo aqui. E como sabe disso se a Voyager não captou? Foi captado depois. Agora, galera, aqui a gente tem radiotelescópios apontados para todos os cantos, inclusive para Urano, que capta tudo. Gente, hoje a gente sabe tanta coisa de Urano com o... Nossa, esqueci o nome daquele telescópio, o Keck. Sabe pra caramba sobre Urano, muitos dados, tá bom? Então, depois é que a gente foi descobrindo um monte de coisa, tá? Inclusive sobre os anéis de Urano. Foi a Voyager que comprovou, porque tirou foto, mas foi num momento especial. Deixa eu ver aqui quem mais tá falando. Cientista deve ter quebrado a cabeça. Sim. E é o que eu falei no começo da live. Tem tudo a ver com a tal da tecnologia computacional. Galera, a astronomia seria apenas observacional se a gente não tivesse tecnologia computacional de ponta. E muita coisa a gente ficaria só no eu acho que. Mas como a gente tem toda essa computação por trás, computação de dados e criação de modelos por trás das observações, a gente consegue sim ter evidências de que foi para um lado e não para o outro, tá bom? Então, a gente sempre fala que a astronomia ela só não vai mais além porque ainda a ciência computacional não avançou para o próximo nível. E aí a gente vai ter muito mais dados e muito mais análises desses dados de forma eficiente. Isso aí, Projeto Big Bang, olá, não vi vocês por aqui. Olá, boa noite, que honra ter vocês por aqui. Hoje em dia sabemos muito mais. Não, hoje em dia nós temos assim informação pra caramba. Bom, galera? Hubble viu muita coisa também, tá? Exatamente. A tecnologia ajuda muito se ela for muito bem manipulada e é como acho que o Matheus me perguntou no começo da live. Estamos precisando de muitos especialistas em tecnologia da computação na astronomia. Muitos. Certo? Então, assim,
Se você gosta desses dois assuntos, por favor, pensa nisso como uma carreira, porque quanto mais técnicos, melhor, tá? Bom, galera, vamos falar então do outro fator que vocês falaram, que são as estações do ano, por causa do eixo deitadinho do nosso planeta Urano. Então vamos lá. Quem falou aí pra mim de estações do ano entende que as estações do ano são determinadas, sim, pela inclinação do eixo de rotação do planeta, certo? Então, o que aconteceria com um planeta que... Deixa eu colocar aqui o fundo branco de novo. O que aconteceria com um planeta que está deitado com o seu polo virado para o Sol, por exemplo? Imagina que o Sol está aqui onde está a minha mão, né? Tá aqui nessa área. E o planeta está com o seu polo virado para o Sol. O que acontece? Galera, acontece que nós temos praticamente 20 anos de verão e 20 anos de inverno. Quando é verão neste polo é inverno, tá? Então vamos lá. E lembrando que eu tô falando, como tem estações do ano, e ele tem esse eixo aqui, ó, inclinadinho, ele não é 90 graus, tá? Porque se fosse 90 graus, a gente ia ter perpetuada essa estação. Mas nós temos aqui a inclinação, tá? Então, quando o planeta está com esse polo voltado para o Sol, e ele está rotacionando aqui, ó, você tem verão eterno, 20 anos de verão, enquanto este polo aqui, 20 anos de inverno. Isso a gente está falando dos solstícios, tá bom? Quando chega o período de equinócio, eu vou ter que virar ao contrário para vocês, senão vocês não vão ver. Ó, ele tá girando, ele tá girando, ele tá girando. Chegamos no período de equinócio, onde o Equador está voltado para o Sol. Pensa que vocês aí são o Sol, tá bom? O Equador está voltado para o Sol. Então, o equinócio. No equinócio da primavera e do outono, você tem uma grande incidência de Sol na área do Equador e você continua tendo aqui iluminação nos polos, tá bom? Menos, mas você continua tendo. Então, você tem um planeta inteiro iluminado, aquecendo o que antes estava congeladésimo. O que acontece com os fluidos quando você começa a aquecer e rotacionar? Aquecer e rotacionar. Tempestades absurdas. Então, no equinócio de primavera e outono, você tem as tempestades grotescas em Urano. Justamente porque eles passaram 20 anos ali recebendo só aquecimento em uma área. De repente, o planeta inteiro está aquecido. E aí você tem essa movimentação dos fluidos causando as grandes tempestades. Então, temos estações do ano, temos grandes tempestades, temos inverno à la Game of Thrones, né? 20 anos de inverno, winter is coming. E aí, enfim, essas são as características do planetinha Urano quando mexemos no seu eixo, tá bom? Vamos ver aí o que o pessoal tá falando. Vou parar de falar um pouquinho aqui. Gente, a gente só tem mais 7 minutos e eu nem falei ainda dos anéis de Urano. Olha só, deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Partiu pra onde, Dani? Pra onde que você quer ir? Você quer ir pra Urano? Jura? Férias em Urano a cada 20 dias. Mas olha, eu vou te dizer, viu? A incidência de Sol, é claro, né? É bem menor porque ele está afastado, né? Mas você imagina 20 anos daquele racha-cuca ali na sua cara. E outra, né, galera? Vamos lembrar que a gente tá falando ali de planetas gelados, mas a gente não falou desse interior desses planetas gasosos a uma pressão absurda, onde a temperatura chega a 5.000 graus, tá? Então, assim, como nós não podemos falar em superfície, vamos lembrar qual é a estrutura de um planeta gasoso, né? Ele tem possivelmente um núcleo rochoso, não se sabe. Depois a gente tem esse manto líquido
quente pra caramba, né, que hidrogênio chega a ficar em forma líquida, e depois nós temos, no caso de Urano, 10 quilômetros de atmosfera, tá? E essa atmosfera, ela é feita de hidrogênio, hélio e principalmente não, né, gente? Principalmente hidrogênio, um pouco de hélio e traços de metano. O metano em Urano é que dá essa coloração azul esverdeado, tá bom? Que tanto foi decepcionante quando a Voyager chegou. Quando a Voyager 2 chega em Urano, a primeira foto que ela tira é muito decepcionante. Todo mundo ficou assim, mas isso a gente já vê daqui, que era um disco verde água, sem movimento, sem muitas feições. E aí, que vai chegar agora a nossa próxima ideia. Peraí que eu vou passar aqui o chat, gente. Os gasosos são um perigo, são mesmo. As tempestades ocorrem só nos equinócios, principalmente nos equinócios, mas acontecem também nos polos, tá? Quando eles estão mudando, quando eles estão saindo do solstício, em rumo ao equinócio. Tudo tem a ver com a mudança de temperatura, de incidência de raio solar, tá bom? Bom, aí então a Voyager chega e vê esse disco aí sem muito o que falar. Quando a Voyager faz o flyby, banho de chuva em Urano. Se alguém falou banho de chuva em Urano é porque sabe o que chove lá em Urano, hein, gente? Depois, se der tempo eu falo, gente, meu Deus do céu. Quando a Voyager faz esse flyby, ela vira e fotografa Urano contra a estrela. Então, contra o Sol, tá bom? Quando ela fotografa contra o Sol, ela comprova algo que já tinha sido pesquisado antes, mas não tinha comprovação, dos tais anéis de Urano. Galera, os anéis de Urano, então, como a gente falou, como Urano é tombado, os anéis, eles estão na vertical, tá bom? Porque o equador do planeta, o centro de massa tá aqui, né? Bom, esses anéis, eles são 13 anéisinhos, tá bom? Mas a princípio, a primeira vez que a gente teve a ideia de anéis, a gente teve a ideia de 5, como se fossem 5 conjuntos de anéis. Depois, nós tivemos mais 2 e depois a Voyager confirmou mais alguns, que agora não me lembro exatamente quantos. O Hubble depois confirmou os 2 últimos que estavam faltando para fechar 13, tá bom? Então, essa imagem, quando foi chegando lá pros astrônomos, ele foi chegando por linha, né? Vai chegando a imagem da Voyager, eles começaram a ver aquele sistema de anéis que ia do vermelho, do azul, fora, tá? Pensa de fora para dentro. Ia de tons azuis, vermelhos e aí ficavam cinzas, até chegar no planeta. Esses anéis, galera, também temos 2 teorias possíveis para sua formação. A primeira é por colisão, tá? Colisão de luas, as próprias luas do planeta, e o sistema de Urano, gente, ele é muito instável, tá bom? Não é como Saturno, que é um balé perfeito, não. Ali é muito instável, você tem luas que praticamente, triscam ali, né? Então, é possível que os anéis tenham sido formados por causa destas colisões dessas luas. Mas também tem outra teoria que diz que, na verdade, não são colisões, mas são luas partidas, tá? São luas que, por causa da atração gravitacional, se despedaçaram e ficaram por ali. Agora, o que é mais legal nessa história dos anéis é que, seja por luas despedaçadas ou por colisão de luas, os anéis também são responsáveis pela formação de novas luas. A poeira começa a se amalgamar de uma forma... Galera, eu tenho 30 segundos. A poeira começa a se amalgamar de uma forma que cria novas luas também. Então é um sistema de anéis novos com luas
também novas. Galera, eu tenho que me despedir de vocês. Se vocês quiserem mais Urano, deixa aí que eu volto depois, no final de semana que vem a gente fala de Urano e Netuno junto. Beijo, obrigada por todo mundo estar aqui. Tchau, tchau.